Bom, então, relembrando aí onde a gente estava, né, a gente está vendo as equações de Navier-Stokes, e o que a gente fez na aula passada foi analisar como simplificar os termos da equação para a gente chegar em formas tratáveis, né? É claro que no mundo real, vamos dizer assim, ou quer dizer, esses exemplos que a gente fez são de mundo real, mas numa aplicação um pouco mais complicada, a gente não consegue, resolver na mão, né. A gente vocês lembram a aula passada e é claro que aqui no curso, né, de nível de graduação e para o que a gente faz, a gente chegou em soluções que a gente consegue resolver na mão, que são tratáveis, né, que são resolvíveis. Então, basicamente o que a gente estava fazendo, é analisar fisicamente, né, o escoamento e identificar as condições de contorno corretamente, né, que fossem fisicamente coerentes, né, para a gente chegar num conjunto de soluções simples e com isso conseguir resolver o perfil de velocidade, as tensões de cisalhamento, a vazão, velocidade média, né, todas essas quantidades de interesse do escoamento partindo das equações de Navier-Stokes, né. Então na aula passada a gente começou a fazer esse exemplo aqui, foi até o meio dele, né, e esse exemplo ele é muito característico do que vai vir na parte de perda de carga, que é um escoamento viscoso, né, um fluido com viscosidade. Claro que todos os fluidos têm viscosidade, mas a gente vai ver na aula de hoje a equação de Bernoulli, que a gente pode fazer uma hipótese de escoamento invícido em algumas regiões do escoamento. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, bom, um fluido viscoso, né? E qual é a influência da viscosidade na queda de pressão do escoamento, né? E na vazão, né? Na vazão, na velocidade média, na tensão de cisalhamento na parede. Isso para um escoamento laminar. Então a gente só vai estudar aqui em análise diferencial, né? E todo o curso, na verdade, né? Bom, na parte de análise integral a gente até consegue estudar o escoamento turbulento, mas de uma forma global, vamos dizer assim, né? A gente não analisa detalhes do escoamento, né? Detalhes desse comportamento caótico do escoamento, né? Em análise integral a gente considera o que acontece numa seção um, né? Numa superfície de controle um e numa superfície de controle 2, sem se importar muito com o que acontece ali dentro. E agora em análise diferencial, como a gente tem uma solução ponto a ponto, né, a gente tem campos de velocidade, né, campo, a gente está interessado em saber o campo de pressão, campo de velocidade, então é, a gente tem que ficar com a hipótese do regime do escoamento laminar para a gente não se complicar muito. Bom, então a gente começou esse exemplo aula passada, aí a gente fez todas as hipóteses, né, todo aquele roteirinho para resolver esse tipo de equação, chegamos nas condições de contorno, né? Simplificamos as equações aqui em coordenadas cilíndricas, né? Então, simplificando, a gente ficou com uma expressão muito simples para ser resolvida. E aí, jogando as condições de contorno, as coisas aparecem de forma natural, né? Bom, eh, então fizemos isso tudo aula passada, calculamos, então a gente chegou no perfil de velocidade, né? Então a gente chegou de forma analítica, né, que na verdade seria essa igualdade aqui, né, essa igualdade aqui, né. Seria essa expressão aqui, que é a expressão analítica para calcular esse perfil de velocidade aqui, ó. Como que a gente traça esse perfil parabólico aqui, né, tá. Beleza? É por essa expressão aqui, né. Então em R igual a zero, né, no meio do tubo, a velocidade é máxima, 1/4.000 dp dx Rzão ao quadrado. E nas fronteiras, né, na parede do tubo, pela condição de não deslizamento, em Rzinho igual a Rzão, né, a velocidade é zero, então fisicamente está coerente essa solução. E entre o zero, entre Rzinho igual a zero e Rzinho igual a Rzão, a gente tem esse perfil parabólico, né, que está descrito por essa expressão. Aí daí a gente calculou velocidade, vazão, né, aqui a vazão
e a relação entre a vazão e a perda de carga, né, e o ΔP, a queda de pressão e a viscosidade, isso talvez seja um dos resultados mais importantes que vocês têm que ter em mente aqui, que isso vai voltar na aula de perda de carga, né. Eh, a tensão de cisalhamento, aí a gente parou por aqui, né, a gente parou mais ou menos por aqui, ou nesse slide ou no slide seguinte, mas a gente chegou nessa expressão aqui para tensão de cisalhamento. E aí, a gente estava discutindo a questão do sinal, ó. Então, como o escoamento é da esquerda para a direita, né, então aqui a gente tem P1, aqui a gente tem P2, então P1 tem que ser maior que P2, né, para o escoamento se desenvolver fisicamente do jeito que ele está descrito aqui. E isso faz um gradiente de pressão, dP dx, menor que zero, né, P2 menos P1 sobre x2 menos x1 vai ser menor que zero, e a tensão de cisalhamento na parede aqui, né, lembra, R é o plano e x é a direção. Então a tensão de cisalhamento na parede na direção x, ela é negativa, né? Tanto aqui quanto lá em cima. Tá, o Rx. Opa. Então vamos ver o que fisicamente isso quer dizer. É, aqui o que a gente tem, ó, é a convenção de sinal para coordenada cilíndrica. E ela é diferente do que a gente havia obtido para cartesiana, porque agora, como a gente tem o eixo R positivo é, em todos ao longo ali da circunferência do cilindro, então na parte de baixo, o eixo x é positivo e para que essa componente seja negativa, a tensão de cisalhamento tem que apontar na direção de x positivo. Lembra, antes, quando a gente tinha coordenadas cartesianas, se a gente tinha uma superfície y, né, em y negativo aqui embaixo, então, para essa, como a face, né, a normal unitária era em y negativo, né, assumindo o y positivo para cima, então para uma tensão de cisalhamento ser positiva, e aí era uma outra convenção, né, ela é positiva quando a normal unitária e a componente da tensão tem o mesmo sinal. Então, uma tensão de cisalhamento positivo numa face negativa tem que agir em x negativo, né? Então, o nosso tal YX, para o caso do escoamento entre placas planas, lembra que a gente fez esse escoamento aqui de Couette, né? Que é o escoamento entre placas planas. Então, a gente tinha um perfil de velocidade assim, né? Linear. E aí, a tensão de cisalhamento aqui na face Y, e a gente tinha assumido que o Y era positivo para cima, né? Então, na face de baixo, para a tensão de cisalhamento ser positiva, né, numa face que o y é negativo aqui, ela tinha que estar no sentido de y negativo, né, assumindo x positivo para a direita. E aqui em coordenadas cilíndricas, não. Como o R ele é positivo sempre para fora, né, ao longo da circunferência, para a gente ter uma tensão de cisalhamento positiva, uma face positiva, então, pela convenção de sinal, né, ela tem que agir, tem que ter o mesmo sinal da normal unitária, que nesse caso é sempre positivo. Então, o positivo agora está para a direita. Então, se vocês lembrarem lá da convenção de sinal, o positivo numa face y negativa era para a esquerda. Tá? Então, agora é o contrário. Bom, dito isso, né, tendo feito essa, esse comentário, como a gente tem a tensão de cisalhamento negativa aqui, porque o dP dx é negativo, né, porque o escoamento está da esquerda para a direita, então a componente da tensão de cisalhamento no fluido deve apontar na direção oposta à figura, porque a normal unitária aqui é positivo e a tensão de cisalhamento é negativa, então elas têm que ter sinal oposto, né? Então aqui, na verdade, o que acontece é que a tensão de cisalhamento no fluido, né, o tal Rx, está agindo para a esquerda. Então, o que é intuitivo, né? Então, o elemento de fluido, todo fluido é sujeito a uma tensão de cisalhamento por área unitária, né? No sentido de x negativo retardando o escoamento. Então, o escoamento está para a direita e a gente tem, por causa da tensão de cisalhamento, é,
uma tensão, né, agindo na direção contrária, que aí se a gente pegar e multiplicar essa tensão por uma área onde ela está agindo, a gente tem a força que está sendo exercida na direção contrária do escoamento. Então na parede do tubo, né, a força é oposta, então a gente tem eh, uma ação, vamos dizer assim, retardando o movimento do fluido, e a reação seria o fluido empurrando a parede para a direita. Tá? Então a reação a essa força de cisalhamento, essa tensão de cisalhamento, é o fluido tentando empurrar o tubo para a direita, tá? Nesse caso aí, né? Então a nossa convenção de sinal, ela está coerente com o que fisicamente a gente esperaria, né? Tá? Então a parede do tubo freando o fluido e o fluido empurrando a parede do tubo para a direita. Bom, eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês fazerem, ele é bem interessante, é uma aplicação direta desse, e até uma aplicação prática, vamos dizer assim, né? Uma forma de determinar a viscosidade, eu vou deixar aí, é bem simples. É um viscosímetro capilar, né? Um viscosímetro que tem uma, um diâmetro muito pequenininho. Só vou fazer alguns comentários físicos aqui, né? Porque essa expressão de Poiseuille que a gente determinou aqui, né? Essa relação entre, a partir do perfil de velocidade, né? A gente determinou a relação entre vazão, queda de pressão e viscosidade. E aí a geometria, né? Π, bom, π, enfim, uma constante, né? O diâmetro e o comprimento. Bom, então a partir disso daqui, a gente consegue determinar várias coisas. Ou a vazão, que se desenvolve num tubo que a gente sabe o ΔP e a viscosidade, e a geometria, claro, né? Ou a gente pode querer o ΔP, que é o que a gente vai ver em perda de carga, um pouquinho mais para frente no curso, semana que vem, ou não sei se a gente consegue entrar amanhã ou semana que vem, mas é, a gente pode querer saber, né, tá interessado na queda de pressão, né, ou no ΔP, ou então na viscosidade, que é o que que é o que trata esse exemplo aqui, ó. E isso daqui, né, é o seguinte: a mesma expressão que pode ser usado para determinar a queda de pressão entre um ponto e outro de um tubo horizontal em escoamento laminar, pode ser usado também, aí dependendo do que a gente mede, né? Então aqui no caso está sendo medido o ΔP, ó. Então pode ser usado também para determinar a viscosidade, mas a gente tem que medir as outras quantidades, né? Então aqui a gente está medindo ΔP, a vazão foi dada, aqui ó, 880 metros cúbicos por segundo, milímetros cúbicos por segundo. Então tem ΔP, tem vazão, né? Então o que tem aqui? Botar verdinho aqui, ó. Tem o ΔP, tem a vazão. Deixa eu escrever do lado de lá. Aqui, ó. Opa, esse aqui não precisava ter apagado. Vazão, tem o ΔP e tem a geometria, né? Sabe o diâmetro, sabe o L. Então, a partir dessa expressão simples, a gente consegue desenvolver, vamos dizer assim, um viscosímetro, né? Claro que as coisas aqui têm que estar bem, ser bem precisos, né? Do ponto de vista de tolerâncias, rugosidades superficiais e tudo mais, tem que ser muito bem determinados. É, o próprio nivelamento, essas medidas de pressão. Então, aqui é aquilo que eu tinha comentado até num exemplo anterior, que a gente fez também para o caso do escoamento de coetes, né? Que a gente viu como que se chega na expressão para um viscosímetro a partir daquela expressão para o escoamento entre placas planas. E aqui é a mesma coisa, a expressão é muito simples. O maior, vamos dizer assim, limitante aqui, né, seria um dispositivo que medisse ΔP de forma muito precisa, uma medida de vazão precisa, né, e um alinhamento muito bem feito, que não é muito difícil de ser feito, né, um alinhamento muito bem feito desse dispositivo. Então isso aqui, por exemplo, pode ser usado para você determinar a vazão em linha, né, porque tem muito processo industrial que você tem que parar o processo inteiro para medir a vazão, para você tirar ali uma amostra do, enfim, do produto que está sendo fabricado. E aí, o que pode fazer, né? Tirar uma derivação da linha aqui, ó. Tirar uma derivação da linha.
e fazer o fluido passar ali por dentro, e aí medir aqui entre o ponto 1 e o ponto 2, né, você mede o ΔP, mede a vazão, eh, o diâmetro e o comprimento tem que ser muito bem determinados, e aí tira a viscosidade. Então é uma maneira de determinar a viscosidade, sei lá, numa fábrica de maionese, ou numa fábrica de ketchup, numa fábrica de pasta de dente, numa fábrica de, sei lá, produção de óleo para ficar petróleo, né, ou produção de qualquer fluido, eh, óleo de motor, né, óleo lubrificante do motor. Então, qualquer fábrica que viscosidade seja um parâmetro importante de ser analisado, eventualmente, fazendo um viscosímetro capilar dessa forma aqui, e aí o fluido entraria por aqui, né, e sairia por aqui, tá. Então você não precisa parar a produção, para determinar a viscosidade, né, para acompanhar ali a viscosidade, do que está sendo produzido, tá. Então esse exemplo permite isso, é bem simples, né, só substituir valor e tudo mais, ver se o número de Reynolds é realmente laminar, tá. Então aí é coisa bem simplesinha, beleza? E aí, no sentido físico aí, né, dessas soluções, dessa parte da solução de Poiseuille, é justamente essa questão do escoamento em regime laminar, sob efeito do atrito, né? Então, considerando a viscosidade, a gente vai ver, começar agora, logo em seguida, a equação de Bernoulli, que despreza os efeitos da viscosidade. Então, em um tubo reto, horizontal, que seria o transporte do fluido de um ponto ao outro, né? Então, é a base do nosso estudo futuro, de perda de carga, tá? Então esse é o sentido físico da equação de Poiseuille que a gente analisou agora, tá? Bom, então terminamos a parte de análise diferencial e vamos entrar em Bernoulli agora. Alguma dúvida aí? Bom, então, o que a gente vai analisar agora, né, são as equações de Bernoulli, as aplicações, tem bastante aplicação prática para essa parte aqui de mecânica dos fluidos, né, muita coisa. Basicamente, eu acho que a mais importante são as medidas de velocidade dos aviões, que é feito com base, no que vocês vão aprender nessas equações aqui. Tem outras coisas, né, mas acho que a mais, vamos dizer assim, ilustrativa, a mais direta, são os famosos tubos de Pitot, que são usados, para determinar a velocidade dos aviões, tá. Bom, então vamos lá, né, o que a gente viu até agora, né, são 2 grandes estratégias para análise do campo do escoamento, né, que é a análise integral e a análise diferencial, essa que a gente acabou de ver, né, a análise que a gente tem, a gente consegue ponto a ponto, então aqui a gente tem um carrinho, e a gente tem um escoamento em volta do carro, né, dessa SUV aqui, né. Então só a análise diferencial que permite que a gente desenvolva, né, calcule esse campo de velocidade, campo de pressão, né. Então aqui tem inclusive a escala aqui, né, onde as velocidades são grandes e onde está em vermelho, né, da ordem de 49 pés por segundo, e onde a velocidade é baixa, da ordem de zero aqui, né, ela é azul. Então, os locais onde o escoamento é mais perto do vermelho, as velocidades são maiores, e essa distribuição, esse campo de velocidade em torno desse carro aqui, só pode ser determinado usando análise diferencial. Por outro lado, a análise integral permitiria de forma muito fácil, né, a gente pegar aqui e fazer um volume de controle, né, em torno do carro, e determinar, por exemplo, quais são as forças de arrasto que agem no carro, né. Se a gente, conseguir saber, né, os perfis de velocidade na entrada e na saída aqui, e saber os coeficientes de arrasto que agem aqui no carro, né, a gente consegue de uma forma muito fácil saber qual é a força que o motor tem que vencer só para vencer o arrasto aqui, né, o arrasto aerodinâmico ou atrito com o ar. Então essas 2 grandes, eh estratégias, né, nos permite fazer calcular essas grandezas.
A aplicação prática dessas formulações pode ser bem complexa, né, principalmente a diferencial, porque isso que eu acabei de falar, né, o campo de escoamento ele pode ser tão complexo quanto isso. Aqui, se vocês olharem aqui na parte de trás, ó, esse comportamento geométrico aqui, né, essa queda brusca da geometria, ele gera alguns fenômenos aqui de descolamento de camada limite, que fazem com que a pressão aqui caia muito, e como a pressão na frente do carro, né, onde a velocidade a zero é muito alta, então isso gera uma força de arrasto muito maior. É por isso que os carros sedãs, que ele tem uma queda um pouco mais sutil aqui, né, eles têm menos esse efeito aqui atrás de descolamento de camada limite, e isso faz com que a aerodinâmica dele seja melhor, e em altas velocidades eles acabam consumindo menos combustível porque um carro sedã não tem esse fenômeno do descolamento da camada limite aqui atrás. Então, essa análise detalhada pode ser muito complexa, né? E aí a gente inclusive acabou de ver, né, o exemplo lá da equação de Poiseuille num tubo horizontal e laminar, né, que a equação de Navier-Stokes, que já é simplificada, então se vocês lembrarem, a gente já faz um monte de simplificação, né, fluido newtoniano, é, escoamento laminar, né, viscosidade constante, escoamento incompressível, tá? Então, essa série de hipóteses simplificadoras para chegar nessa expressão, a gente ainda assim só consegue analiticamente tratar essa equação com a série de hipóteses simplificadoras, lembra? A gente trata o escoamento bidimensional, corta esse termo, não considera variações da velocidade, escoamento completamente desenvolvido, corta esse termo, em regime permanente, tudo vai embora. Então, se o escoamento é completamente desenvolvido, esse termo também vai embora. Se ele é bidimensional, todo mundo aqui vai embora, né? Todas as variações com Z. Então, lembra que a gente teve que fazer uma série de hipóteses simplificadoras. Então, sei lá, ρx igual a zero, se a gente estiver com o eixo x, y alinhado, né? Com a superfície da Terra. Então, aqui também vai embora, eventualmente, né? As variações em Z. Eventualmente a gente considerou variações de u em y, ou a velocidade v igual a zero, né? Sem componente v. Então a gente ia simplificando, né? Ia fazendo todas as simplificações nas equações, além, né, de todas essas que já foram originalmente feitas para a gente chegar nesse sistema de equação, a gente teve que fazer mais um monte de simplificação para conseguir tratar analiticamente essa expressão aqui, tá? E a gente vai fazer uma adicional agora, para analisar escoamentos invíscidos, ou seja, escoamentos que a gente vai, por hipótese, dizer que ele não tem viscosidade. Na verdade, eles não existem, né? Então, todo fluido tem viscosidade. Não tem um fluido que, por menor que seja, o ar, por exemplo, é um fluido com a viscosidade muito baixa. Mas sempre a viscosidade está lá, ela sempre existe, né? Mas a gente vai ver situações práticas ou locais do escoamento onde essa hipótese é válida e que ela vai nos ajudar, né? Vai ser uma ferramenta muito importante para a gente resolver uma série de problemas de mecânica dos fluidos, tá? E aí essa aproximação, partindo de Navier-Stokes, né, leva às equações de Euler. Agora as equações de Navier-Stokes com viscosidade igual a zero, né? Então a equação de Euler é a equação de Navier-Stokes com a viscosidade igual a zero. Então a gente vai pegar o mesmo conjunto de equações que a gente tinha e desprezar os termos viscosos aqui, tá? Tudo que estava, lembra que esse termo aqui era o cisalhamento entre as camadas ali, né? Eram as forças de superfície pela viscosidade, tá? Então a gente vai simplesmente desprezar, né? Todo o resto aqui permanece. Aqui a gente tinha aceleração total, né? O dvzão dt, aqui a força de corpo, que no caso a gente só está considerando a força da gravidade, e aqui as forças de superfície, né? Pressão, que são a pressão e o cisalhamento entre as camadas. Então a gente está desprezando os cisalhamentos, esse cisalhamento, tá? E vai ficar, vamos ver, né? A gente vai ficar só com, desprezando todos esses termos aqui, a gente só vai ficar com os termos que restaram, que são esses aqui, ó, tá?
Então, a aceleração total, né, é igual a soma das forças de corpo com as forças de superfície, no caso, as forças de superfície aqui, desprezando o cisalhamento. E aí, numa forma compacta aqui, né, na forma vetorial, a gente fica com essa expressão aqui, ó, ρ dv dt, então, dzão v dt seria a aceleração total, que está aqui, né, que a gente deduziu isso lá em cinemática, né, no começo da parte de equações diferenciais, né, de análise diferencial, desculpa. A gente deduziu essa expressão, né, que é a aceleração pelo transiente e a aceleração pela mudança de local do fluido, né, quando ele está numa localização com a velocidade e passa para outra localização onde a velocidade é diferente. E aqui o gradiente de pressão, né? Aqui o nabla, o operador nabla, a definição do operador nabla aplicado na pressão, né? Então, dp dx, dp dy, dp dz, e a força de corpo. Então, escrito de forma vetorial, a gente tem essa expressão aqui, né, para a equação de Euler, tá? Essa equação de Euler na forma vetorial. E aqui seria os componentes x, y, z, né? Lógico, né? Componente x, componente y, componente z em coordenada cartesiana, né? Certo? X, y, z, tá? Beleza? Então essas são as famosas equações de Euler. Bom, o que ela diz, né, fisicamente, é que o escoamento invícido, a variação da quantidade de movimento linear, lembra esse termo aqui, ó? Esse termo aqui representava o MA, né? A variação da quantidade de movimento linear de uma partícula fluida é causada por força de corpo e força de pressão, que são esses dois termos aqui. A gente não tem, a gente desprezou as forças de atrito, tá? Então, por isso que nesse jogo de forças aí, variação de quantidade de movimento linear, a gente só fica com a aceleração local da gravidade e a pressão. E ela é usada junto com a continuidade, né? A gente não pode esquecer da continuidade, para solução de escoamentos incompressíveis, invícidos, problemas, né, incompressíveis e invícidos, tá? Então, essa é a equação de Euler e o sentido físico dela está aqui embaixo, tá? Aí, em coordenadas cilíndricas, é simplesmente pegar as equações de Navier-Stokes, que a gente viu em coordenadas cilíndricas, e fazer a mesma coisa, né? Desprezar todos os termos que vinham daqui para frente, que tem viscosidade, tá? Então, essas são as equações de Euler em coordenadas cilíndricas. Então, agora, o que a gente vai fazer é analisar a validação física, né? Ou as situações físicas agora. Alguns exemplos de escoamentos invícidos para ilustrar a aplicação desse sistema de equação, porque já que um escoamento, já que um fluido com viscosidade igual a zero não existe, a gente tem que ver quais são as condições, né, os casos onde a gente tem, onde a gente pode desprezar as tensões viscosas, que não seja o caso que o fluido tenha viscosidade zero, porque isso simplesmente não existe, né? Então, normalmente, o que a gente tem é que as tensões viscosas, elas acontecem quando a gente tem a deformação do fluido, né? Quando a gente tem o cisalhamento, quando a gente tem o movimento relativo de uma camada de fluido contra a outra. E, inclusive, isso foi como a gente definiu o fluido, né? Agora, quando a gente tem o que se chama de movimento de corpo rígido num escoamento, né? Num campo de escoamento de um fluido, a gente não vai ter a deformação do fluido, a gente não vai ter, o fluido, vamos dizer assim, ele se move como um bloco, né? Ele se move como se fosse de fato um corpo rígido. Então, nesse caso, todas as partículas fluidas estão se movendo com a mesma velocidade, tá? Então, não sei, se você imaginar aqui no caso, né? Isso daqui é um túnel de vento, então é um carro localizado num local aqui, o mesmo exemplo que a gente estava vendo anteriormente, né? Num local que tem um ventilador muito grande, a jusante aqui, a montante aqui do carro, né? Então tem um ventilador girando aqui, que ele está gerando, quer dizer, fornecendo uma corrente de vento aqui, eventualmente, não sei, de 100 km por hora, né? Então, a gente, por hipótese, assume que todas as partículas fluidas adjacentes aqui, uma do lado da outra, estão se movendo dessa forma, como se fosse um bloco de fluido se movendo
pelo escoamento ali, né, tá. Então isso que é o movimento de corpo rígido, é o fluido se movendo, sem cisalhamento, né, sem movimento relativo de uma camada com relação à outra. Então nesse caso a gente não vai ter, tensões viscosas aqui, né, mesmo que a viscosidade seja diferente de zero. Então essa é uma aproximação, é um caso que a gente pode usar, a equação de Euler, tá. Ou então, uma outra forma de dizer isso, né, é que as forças líquidas viscosas são, muito menores que as outras forças agindo na partícula fluida, que é o que a gente viu, né. O ρg, a força da aceleração local da gravidade, e o gradiente de pressão, tá. Então as forças, eh, gravitacionais, né, as forças de corpo gravitacionais e as forças de superfície de pressão, elas dominam o escoamento aqui muito mais que as forças viscosas, tá. Então isso é um exemplo prático, vamos dizer assim, né, do uso das equações de Euler, que é o que a gente vai fazer nessa parte do curso, tá, que vai dar origem à equação de Bernoulli, tá. E aí, né, no estudo das equações de Euler e suas aplicações, a gente vai descrever o movimento de uma partícula fluida invíncida em regime permanente, ao longo de uma linha de corrente. É isso que a gente vai fazer, né. A gente vai ver diversas, aplicações práticas dessa estratégia, e a gente vai, quer dizer, começar com uma breve revisão, relembrar aqui, né, um ou 2 slides, só o que a gente viu de linha de corrente, que é o que a gente vai fazer. A gente vai aplicar, em vez de a gente aplicar Euler, alinhado com o eixo x, y, z, a gente vai pegar um escoamento genérico, qualquer, né, e vai pegar as coordenadas n e s da linha de corrente. A gente vai ver por que que isso facilita bastante a nossa vida, tá. A gente não vai estar alinhado com o eixo x e y, isso vai tornar as equações, chega a ser trivial, vamos dizer assim, né. Eventualmente vocês já viram isso em física, eu não sei na ementa de vocês se tinha lá as equações de Bernoulli, mas eventualmente vocês já viram, a aplicação disso, talvez não vendo da onde que partiu, né, mas agora a gente vai, analisar a origem da equação de Bernoulli, tanto pela, eh, num conceito de força, que é essa estratégia aqui, quanto num conceito de energia, que a gente vai voltar um pouco no tempo, na parte de análise integral, e mostrar que também a gente poderia ter partido de uma análise de energia para chegar nas equações de Bernoulli, tá? Bom, então vamos dar só uma relembrada bem rapidinho aqui, né, no conceito de linha de corrente, que é o que a gente vai fazer com as equações de Euler, né, aplicar ao longo de uma linha de corrente. Bom, então aqui, isso eu puxei lá do slide de conceitos fundamentais, né, então linhas de corrente são linhas tangentes à direção do escoamento, em qualquer ponto do campo de escoamento. E não pode, ter massa cruzando a linha de corrente. Então a gente tinha aqui o escoamento, né, e o exemplo da linha de corrente, a trajetória e a linha de emissão, né. A linha de emissão, a gente pegava todas as partículas que passaram por um determinado instante no tempo e vai perseguindo aquela partícula. E a trajetória é a trajetória de uma partícula qualquer, né. A gente está interessado aqui, nessa parte do curso, nas linhas de corrente, ou seja, se o escoamento está para baixo, a gente pega as tangentes aqui, né, para baixo, na hora que o escoamento está aqui a sudoeste, a sudeste, né, a gente tem as linhas de corrente aqui, tangentes aqui, né, ao escoamento. Quando está apontando para leste, né, para direita aqui, a gente tem as linhas de corrente tangentes aqui em vermelho, né, são as linhas vermelhas, o escoamento é a seta azul. Então, por algum motivo, ele está indo para baixo, depois sudeste, leste e nordeste, né. Então aí as linhas de corrente, né, as tangentes vão acompanhando, e a gente vê que não pode ter massa cruzando a linha de corrente. Mas, por exemplo, aqui, ó, na trajetória a gente tem massa, pode ter, nada impede aqui massa cruzar a linha de trajetória, né, a trajetória da partícula aqui, e a linha de emissão, tá? Nada impede. Mas agora na linha de corrente, como ela está sempre tangente, né, a massa não pode cruzar a linha de corrente, tá? Bom, então, foi mais ou menos isso que a gente viu lá no passado, né? Então aqui o exemplo um pouco mais prático seria uma esfera, e aí no regime permanente todas essas linhas, se coincidem, né, porque a trajetória da partícula, né, uma partícula que saiu
todas as partículas que saíram do mesmo ponto vão seguir a mesma trajetória e a linha de corrente não vai mudar, né? Se no regime permanente, por exemplo, aqui, ó, eh, toda, eh, quer dizer, como esse escoamento não muda de direção, a linha de corrente vai ficar sempre constante ali, né? Bom, então aqui tem uma esfera, né, um ponto de geração de fumaça, por exemplo, vetor velocidade, e a partícula do fluido contornando a esfera, e aí a gente teria a linha de corrente aqui, né, que seriam os vetores de velocidade tangentes aqui ao escoamento, tá? Certo? Então, e aqui um outro exemplo genérico, né, digamos que aqui a gente tem sei lá, um corpo físico, algum corpo sólido aqui, o escoamento contornaria esse corpo sólido, ou então alguma coisa que está causando o movimento do fluido de ter esse comportamento aqui, né? E aqui a gente tem as linhas de corrente, né? Os vetores de velocidade tangentes aqui ao escoamento, tá? Bom, o que a gente vai fazer então, né, é pegar uma linha de corrente genérica aqui, ó. Então aqui a gente tem o escoamento em x, y, z. A gente pegou uma partícula fluida aqui e vai escrever as equações de movimento em víscidas, né? Aqui, em víscidas, na coordenada S, né, que é a distância ao longo da linha de corrente, e isso é feito por duas razões principais. A gente vai reduzir de 3 para duas coordenadas, S e N, né, 3x, y, z, certo? Naturalmente para duas coordenadas. E a equação da continuidade é prontamente válida para S, porque a gente está na mesma linha de corrente. Lembra? É por isso que foi importante esse slide aqui, ó. Quando a gente está na coordenada da linha de corrente, como massa não cruza as linhas de corrente, como cruzou aqui, né, para a trajetória e para a linha de emissão, a continuidade já é válida, né? Então a gente vai precisar de usar a continuidade ainda por outros motivos, vamos dizer assim, mas não para confirmar que massa não entra, quer dizer, não está sendo criada dentro do volume de controle, né? Tá, então a continuidade ela é válida, ela ainda é importante, isso não quer dizer que a gente não vá usá-la, ela ainda é importante, mas ela é prontamente, a equação se torna prontamente é, válida do ponto de vista de continuidade. Tá? Então, o que a gente vai fazer, né, é o que está aqui, ó, pegar uma coordenada de linha de corrente, uma partícula fluida e aplicar as equações de Euler ao longo da linha de corrente. E o que a gente vai fazer é exatamente o que a gente fez para a questão de hidrostática, né, quando a gente fez o balanço de força numa partícula fluida. A gente fez o balanço de massa ou a continuidade numa partícula fluida de novo aqui, aqui a gente estava estudando fluidos em repouso, né? Fluidos em repouso. E a gente queria saber a distribuição de força no fluido em repouso. Aqui a gente estava estudando fluidos em movimento. E a gente queria saber como a massa, ou queria calcular a condição de que a massa não é criada e nem é destruída ao longo do escoamento. Então a gente teve que aplicar, né, é, é, uma equação de conservação de massa, né, usando a velocidade e a massa específica, né, de uma partícula fluida, é, nas superfícies da partícula fluida, e a gente fez a mesma coisa para as forças, né? Isso para fluidos em movimento, tá? Então a gente analisou forças em fluidos em repouso, usando a estratégia que a gente vai usar agora, que é a expansão em série de Taylor, né? Fez isso para fluidos em movimento, para continuidade, né? Para conservação da massa, e para o princípio da quantidade de movimento linear. Então essa estratégia que a gente vai usar aqui, a gente já fez anteriormente, pelo menos 3 vezes ao longo do curso, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui de novo. Então, a gente vai assumir que a gente sabe a pressão P no centro do elemento fluido aqui, ó. Então a gente tem aqui o elemento fluido e a gente deu um zoom aqui, né? Então esse daqui é um zoom nesse elemento fluido que está descrito ali em cima, tá? E a gente assume, né, para a gente usar a expansão em série de Taylor, a gente tem que saber não só a pressão P, mas o dp dx, ou o dp ds aqui, né? No caso, a gente está ao longo de S aqui, a gente tem que saber a pressão e como, né,
a pressão, P, e a gente também tem que saber como que o dP/dS se comporta. Essas são as hipóteses, né, da expansão em série de Taylor. Senão a gente não tem como calcular as pressões, né, nas faces. Se a gente só souber a pressão e não souber como ela varia, não tem como calcular a pressão nas faces, que é o que a gente precisa. Tá? Então a gente precisa tanto da pressão quanto da taxa de variação da pressão em S. Bom, então a gente aplica a segunda lei de Newton, né, em S, ao longo da linha de corrente, para esse elemento fluido de volume ds, dn, dx, né, onde o x está ali para dentro. Tá? Aqui o z, o y e o x está para dentro. Então esse cubo aqui, né, se a gente quisesse vê-lo tridimensionalmente, ele teria x, ele teria uma profundidade x ali, né, para dentro da tela, tá? Só que a gente não, a gente vai ver no futuro que essa coordenada x não vai ser importante para a gente, tá? Mas é só para enfatizar que o x está para dentro da tela aí. Bom, então vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Onde o beta aqui é o ângulo entre n, né? Entre a normal e a vertical, né? Então está aqui o beta. E AS é a aceleração da partícula fluida ao longo da linha de corrente, tá? Então seria uma aceleração aqui, ó, AS, né? Ao longo da linha de corrente aqui, tá certo? A linha de corrente está nessa seta aqui, ó, então ela vai se desenvolvendo dessa forma, né? E a tangente aqui, as acelerações nesse ponto aqui já seria outro ponto, né? Mas a gente está nesse ponto aqui. Então a AS estaria apontando aqui ao longo da linha de corrente, nesse ponto, né? E aí a gente vai usar a expansão em série de Taylor, nas faces aqui, né? Desse elemento fluido, para a gente aplicar a segunda lei de Newton nele e ver o que a gente extrai, né? Em termos de balanço de força em termos de princípio da quantidade de movimento linear. É basicamente a mesma coisa que a gente fez para fluidos viscosos, mas desprezando a viscosidade e calculando isso ao longo de uma linha de corrente, ao invés de fazer ao longo de x, y, z. Então, né, olhando aqui todos os termos, né, então a gente tem aqui na face x menos dn sobre 2, né? Então seria essa face aqui, ó. A gente teria P menos dP/ds, expansão em série de Taylor da pressão, né? Então a gente tem a pressão no centro, tem que saber esses dois termos aqui, a gente por hipótese tem que saber, né? Então P menos dP sobre ds, ds sobre 2. Então a gente tem P menos o que a pressão variou dali para cá, né? Esse termo aqui, como a gente já viu anteriormente, né? Esse termo dP/ds, ds sobre 2 está simplesmente calculando quanto que a pressão variou do centro do elemento fluido até a face que a gente está analisando, tá? Que é o dP/ds, é a variação, vezes a distância que ele andou, ds sobre 2. Aí dn dx, a área que está agindo, né? dn aqui na vertical e dx para dentro do quadro, tá? Então tá aqui, ó, pressão, né? Vezes a área, isso vai dar uma força agindo na superfície da esquerda aqui, né? Aí a gente tem que ir para a superfície da direita. Aí menos, porque aqui é mais porque está apontando para a direita, e aqui é menos porque está apontando para a esquerda, assumindo, né, que o nosso S ali, né, está apontando, é positivo para a direita, né? Então P mais dP ds sobre 2, então a pressão na face da direita, dN dx, a área, então tem a outra força ali, né? Menos a força de corpo. Por que a gente tem a força de corpo? Porque a gente não está alinhado com os eixos x, y, z, né? A gente está com um ângulo beta ali, ó, certo? Um ângulo beta aqui com relação à vertical. Então a gente vai ter uma componente que é o mg, né? Vamos dizer assim, né? O mgs, vamos botar aqui, que é a força da gravidade agindo ao longo de S, porque esse eixo está deslocado com relação à vertical e à horizontal, né? Então isso é ρg seno de beta, né? Então essa é a componente aqui, ó, mg seno de beta, seria a componente da aceleração da gravidade agindo ao longo de S, né? Então ρg seno de beta, ds dn dx, né? Então aqui o ρ
volume aqui, ó, o V cortado é o volume, né, esse daqui fornece a massa, e o G seno de beta fornece o G, tá? Então aqui está a aceleração local da gravidade, e aqui a aceleração total, ma, né? ρAs, a gente assumiu, né? A gente, por hipótese, assumiu que o AS é a aceleração ao longo da linha de corrente. Então, ρAs vezes o volume, né? Aqui seria o V cortado, e o ρ vezes o V cortado ali, né? Que é o volume da massa, tá? Certo? Agora a gente pode simplificar, né? Cortar o dN dx aqui, dN dx aqui, dN dx aqui, dN dx aqui. O ds também, né? Porque quando a gente soma aqui, ó, menos ds sobre 2 menos ds sobre 2 vira um ds, então ds também pode ir embora aqui, ó. Com ds, né? Então a gente fica que o dp ds aqui, ó, deixa eu apagar essas coisas aqui, ó. Então a gente simplificou o ds aqui, aqui, aqui e aqui. E o dn dx, né? Foi embora aqui. Então, o P com menos P vai embora. Aqui a gente tem menos dPds, menos dPds. Então, fica sobre 2, né? O ds foi embora ali, fica... Quer dizer, esse sobre 2 vira 1, né? Porque você está menos, menos. Bom, menos dPds, menos ρg seno de beta, que sobrou aqui, igual a ρAs, tá? Ao longo da linha de corrente, né? Tá? Ao longo da linha de corrente, tá certo? Bom, aí repetindo a expressão aqui que a gente chegou, né? Mas se a gente olhar a geometria aqui, ó, o seno de beta, ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? O dz ds aqui, ó. Cateto oposto dz, cateto adjacente ds. Olhando agora a geometria aqui em cima, né? O beta a gente definiu como ângulo entre a vertical e a normal aqui, né? Agora, mas é o mesmo, claro, é o mesmo ângulo beta entre a horizontal e o ds ali, né? Tá? E a linha de corrente ali, né? E o vetor aqui, ó, tangente à velocidade, tá? Bom, então olhando para cá agora, né? A gente tem que o seno de beta, né? Que é o que aparece aqui na projeção da aceleração local da gravidade, é dz/ds, tá? Então a gente substitui aqui, ó, divide todo mundo por ρ, né? 1 sobre ρ dpds, menos g dz/ds, né? Que agora a gente substituiu o seno de beta igual a s, tá? E aí, no caso, né, a aceleração total ou material, que é essa aceleração aqui, ó, lembra, ela tem que ser aceleração total, ela não pode, ela tem que levar em conta o fato de eu poder me mover de um local a outro do escoamento e com esse movimento, né, a gente mudar de velocidade, não só pelos transientes de velocidade, mas também pelo movimento do fluido em um local a outro. Do escoamento, no campo, né? Porque o escoamento de fluidos normalmente ele é descrito por campos. Então a gente pode ter um local, que é o que a gente viu lá na equação da continuidade, né? Lembra que a gente chegou até a calcular um campo de velocidade dessa forma aqui, ó, que ele tinha uma magnitude grande, fora, longe da origem, e aí tinha um ponto de estagnação perto da origem, né? E onde o vetor velocidade aqui ia aumentando. Então, a aceleração material, ela tem que levar em conta o fato da gente da partícula fluida poder se mover de um local de baixa para um local de alta velocidade. Então, a gente tem que escrever aqui a aceleração total. Então, aqui, ó, o que a gente tem, né? Na verdade, aqui seria dzão v, dzão t, tá? Essa foi a nossa definição de aceleração total, com D maiúsculo, né? Então, a dv dt, que é por causa do transiente de velocidade, né? Mas as componentes, né, no caso aqui, ó, em coordenadas cartesianas, que não é o que a gente está usando, só para relembrar aqui, né? E isso daqui, né, a aceleração total escrita ao longo da linha de corrente, ela, que é aí sim eu escrevi o dzão v dt, né? É o dv dt, o mesmo termo aqui, mas aqui a gente só tem ao longo da linha de corrente aqui, ó, o v dv ds, tá? Certo? Então, a gente só vai ter nesse caso, ó, o vetor velocidade v, né?
vezes o dVds, tá? Então a gente simplificou bastante escrevendo aqui, como a continuidade é prontamente satisfeita, né, a gente não pode ter velocidade normal, né, essa componente normal aqui da velocidade tem que ser zero, porque de novo, né, voltando aqui, ó, a gente viu isso lá atrás, que massa não cruza, as linhas de corrente, tá aqui, ó, tá? Então a gente viu que massa pode cruzar linhas de emissão e trajetória, mas não cruza linhas de corrente. Então, isso já simplificou um pouco ali a continuidade, né? Tá? Então, por isso que a gente só ficou aqui, ó, com DVDS, certo? Já cancelou o DVDN ali. Então, a gente fica com essa expressão aqui para aceleração total ao longo da linha de corrente, né? Então, tá aqui, ó, ao longo da linha de corrente, a aceleração total é dado por essa expressão aqui. Bom, aí substituindo o termo de aceleração total, a gente aqui, né? Substituindo em AS, esse cara aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Trazendo esse cara para cá, né? Então a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó. Rho dVdt mais V dVds igual a menos Rho G dzds menos dPds, né? Forças de corpo mais forças de superfície por pressão igual a variação da quantidade de movimento linear, tá? Certo? Que é o balanço de força, né? No escoamento de um fluido invícido, as nossas hipóteses, né? Na direção da linha de corrente, com eixo Z na vertical e positivo para cima. Então essa hipótese é importante, né? O Z vertical e positivo para cima por causa da aceleração local da gravidade, né? Apontando para cá, certo? Então tomem cuidado com isso, né? Que o Z tem que estar para cima, tá? O equivalente em x, y, z seria dado por essa expressão aqui, ó, né? Que é a equação de Navier, desculpa, a equação de Euler, né? Então aqui seria Euler, mas ao longo da linha de corrente, tá? Então é bem simplificado aqui, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para uma série de hipóteses aqui, né? Então, como a massa não pode cruzar a linha de corrente, né, a conservação da massa é satisfeita, mas ainda é importante sua análise, né? A gente não pode esquecê-la, porque muitas das vezes a gente vai determinar a velocidade do escoamento num certo ponto pela continuidade. Tem um exemplo aí que a gente vai ver mais para frente, tá? Aí o que a gente faz agora, né? A gente quer integrar, a gente estava com uma forma diferencial, né? Se a gente quiser analisar, por exemplo, entre um ponto 1 e um ponto 2, fazer uma análise mais global disso, né? Observa que aqui a gente não vai nunca tratar essa análise aqui pontual da mesma forma que a gente fez para a equação de Navier-Stokes. A gente vai é uma estratégia um pouco mais parecida com a estratégia integral que a gente fez anteriormente, né? Mas sem considerar um volume de controle, a gente está considerando ao longo de uma linha de corrente. Então a gente despreza todas as pequenas variações que ocorrem ali dentro do escoamento, em detrimento da simplificação de calcular essas grandezas entre dois pontos. Então a gente integra, tá? É uma estratégia, né? Quem precisar algum dia calcular pontualmente, né, no ponto de saber um comportamento ponto a ponto desse campo de velocidade, né, saber as relações entre velocidade, pressão e aceleração local da gravidade, tem que pegar essas equações aqui e resolver sujeitas às condições de contorno. A gente aqui vai fazer uma análise mais global, tá, no curso, mas nada impede de vocês fazerem com as equações de Euler exatamente o que a gente fez com as equações de Navier-Stokes, tá? Fazer uma análise local. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai integrar a equação, né? A gente vai integrar todos os termos da equação, né? Ao longo da linha de corrente no regime permanente, tá? Então, por que regime permanente? Esse termo aqui foi embora, tá? Esse termo aqui sumiu. Então a gente ficou só com os termos em regime permanente, só com as variações de velocidade pelo movimento do fluido de um local que tem uma velocidade menor, por exemplo, ou sei lá, enfim, uma velocidade diferente, né? Pode estar acelerando ou desacelerando. Bom, então a gente integra ao longo de ds aqui, né? Tá? Integra todo mundo ao longo de ds.
inclusive o zero, né? A gente trouxe todos os termos para o lado esquerdo aqui da equação, né? Tá? Passou todo mundo para o lado esquerdo e aí ficou com esses termos igual a zero. Então, integrando tudo, né? E aí, fazendo uma consideração aqui, ó, se uma partícula fluida se move, move uma distância ds ao longo de uma linha de corrente, o que a gente tem, né? dp ds. ds é o dp, né? Quando a taxa de variação de p com ds vezes a distância ds, né, é uma coisa relativamente óbvia, né? Mesma coisa, dv ds ao longo de ds e dz ds ao longo de ds. Todo mundo aqui, ó, simplifica, né? Você está justamente querendo saber quanto que o p varia, né? Quanto que ele variou em ds, sabendo que ele está variando dp ds. Então ele variou dp, a altura variou dz e a velocidade variou dv, tá? Então uma variação de dp para uma distância ds ao longo de s vai dar o dp, da mesma forma para o dz e para o dv, tá? Bom, e aplicando essas considerações, né, integrando, né, a gente fica com a integral de dp sobre ρ, né, então esse cara aqui foi embora, né, ds, integral de dp sobre ρ. Aqui a gente tem integral de v dv, né, então v ao quadrado sobre 2. Integral de g dz, aí o g sai para fora, z2 menos e1, e aqui uma constante, né, integral de zero, uma constante, tá? Então tá aqui, ó, integral de dp sobre ρ, mais v ao quadrado sobre 2, mais gz igual a constante ao longo de S, né, ao longo da linha de corrente. Então essa é a equação de Bernoulli. E para o caso especial onde a massa específica é constante, a gente pode tirar a massa específica para fora da integral aqui, ó, P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante. Tá? Então isso daqui, né, seria o balanço de força, né, o princípio da quantidade de movimento linear entre dois pontos, 1 e 2, ao longo de uma linha de corrente. Tá? Então, a gente simplificou bastante, né, aplicando essa expressão ao longo de uma linha de corrente, mas a gente tem que tomar cuidado com as hipóteses, tá? Com as hipóteses que permitiram a gente usar essa expressão bem simplificada aqui, tá? Então, elas são escoamento em regime permanente, escoamento incompressível, escoamento sem atrito, então as regiões do escoamento que a gente pode desprezar o atrito, né? E o escoamento ao longo de uma linha de corrente. Então a gente vai ver também como que o que a gente tem que tomar cuidado, né, para essa frase aqui ser respeitada. Escoamento em regime permanente tranquilo, né, desde que nada varie no tempo. Incompressível também, o Mach, número de Mach, que é a velocidade sobre a velocidade do som, tem que ser menor que 0,3, que é o que a gente vai considerar normalmente aqui. Escoamento sem atrito, a gente viu aquelas regiões que o fluido se comporta ou tem um movimento de corpo rígido, né? Então ele não cisalha uma camada contra a outra. E a gente vai ver agora como que a gente considera, né, fisicamente, o que significa esse escoamento ao longo de uma linha de corrente. Né, a gente viu um desenho aqui, vamos dizer assim, né? Vamos ver como que, num caso mais real, como que isso daqui acontece, tá? É, Professor, oi, diga aí, Emerson. só uma pergunta sobre a viscosidade. Ela já é zero em toda essa hipótese que você está fazendo aí, né? Isso, né, desde o princípio aqui, ó. Desde o Ela já veio princípio, lá né? de trás, quando a gente aplicou aqui, ó, ela já era desprezada. Cadê? Não sei se eu passei. Ah, eu passei. Aqui, ó. A gente partiu disso aqui, né? Ó, o balanço de força, né? Então aqui já não tinha viscosidade, ó. Já veio aqui, ó, já não tem as forças viscosas aqui, né? Então a gente ficou nessa expressão, tá? Chegou nessa relação e aqui já também não tem viscosidade, né? Certo? Então a gente chegou nisso aqui sem viscosidade já. Entendi. Então, essa análise aí, professor, é tipo assim, é só para uma região que não está em contato com nenhuma, vamos supor, nenhum corpo sólido, fluido. O fluido Isso, se comporta como um corpo só, né?
Ela não cisalha, né? Ela não tem Ah, movimento tá. de uma camada com relação à outra. Ela se move como um bloco, né? O fluido se move como um bloco. Quando você tem uma garrafinha d'água, essa daqui não é transparente, né? Mas se você tiver uma garrafinha d'água e você virar ela, você vê direitinho as camadas cisalhando. Ou até a aula passada, né? Eu mostrei aquele exemplo daquele fluido colorido, né? Mas aí, quando você tem um ventilador, aí o exemplo que eu tinha dado aqui, ó, do túnel de vento, eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente, né? Mas esse caso aqui, ó, é um exemplo típico disso aqui, ó. Todo esse fluido aqui isso daqui é uma simulação numérica, né? Então todo esse fluido chegando aqui antes de encontrar o corpo, é isso que você falou. Ele está se movimentando no movimento de corpo rígido e eventualmente um fluido longe aqui, ó, longe desse corpo, porque aqui a gente tem a condição de não deslizamento, né? Então o fluido vai frear aqui. E aí ele vai ter um comportamento aqui, né? Ele vai ter um perfil de velocidade mais ou menos assim, ó. Ele é zero ali perto da superfície sólida e ele vai adquirindo a velocidade de corrente livre à medida que ele se distancia do escoamento. Tá? Se a gente olhasse isso de lado, né? Imagina que aqui é o capô do carro, então seria alguma coisa assim, ó. A gente tem um perfil de velocidade que se desenvolve assim. Aqui tem uma determinada região que a gente chama de camada limite, que divide, né, uma região invíscida, que não existe cisalhamento entre as camadas, para uma região viscosa aqui embaixo. Que é isso que você está falando, da superfície sólida, né? Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos disso aí mais para frente. Beleza. Mas é Aí, basicamente tipo isso. assim, eu só posso aplicar essa equação aí quando já começa a ser a parte em vista, no caso, né? Fora da camada limite, exatamente. Ah, tá. Exatamente. Beleza. Tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Isso daqui, uma das aplicações da equação de Bernoulli é a que explica a sustentação na asa do avião, né? Então a gente tem duas linhas de corrente aqui, uma de cima e uma de baixo. E aí, se a gente assumir que essas linhas de corrente estão fora da região viscosa aqui, né? Então a gente tem várias, né? Não tem só essas, tem várias outras camadas limites se desenvolvendo ali. E à medida que a gente vai se afastando do corpo sólido ali, a influência do corpo sólido vai diminuindo. Mas se a gente pegar duas camadas limite fora da região viscosa e saber, né, que a massa que entra é igual à massa que sai pelos volumes de aqui seria não é volume de controle, né, superfície de controle. Então, ó, essa linha de corrente de cima, ela percorreu um caminho muito maior que a de baixo, tá vendo? A de baixo percorreu um caminhozinho menor. Essa é a ideia do perfil da asa do avião, né? Fazer com que o fluido percorra na parte de cima um percurso muito maior do que a parte de baixo, ele vai acelerar, né? Ele vai ter que, para a massa se conservar entre a entrada e a saída do volume de controle, pela superfície de controle, quando o fluido passa por uma região, quando ele tem que contornar uma região maior, né? Ou fazer um caminho maior, ele tem que acelerar. E quando ele acelera, o que a gente tem aqui, ó, é uma relação entre velocidade e pressão, assumindo que o Z aqui é desprezível, né? Desprezando por um momento o Z aqui, ó. A equação de Bernoulli diz para um escoamento invícido, que seria o caso de uma linha de corrente longe da influência da asa aqui, né? É que quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. E o que isso é bom para a gente? Uma pressão baixa aqui em cima e uma pressão alta aqui embaixo gera justamente a sustentação que o avião precisa para vencer, né, a aceleração local, a força da gravidade, né? Então você tem ali seu avião, né? Nossa, que avião feio, hein? Peraí, deixa eu melhorar meu avião aqui. Vou dizer um avião de lado, né? Um, um sei lá, aqui, tá? Um avião de lado aí. Bom, então, o que a gente tem é a aceleração, é a força da gravidade para baixo, aí a gente tem a asa aqui e a gente tem que ter uma força de sustentação para cima para vencer o peso do combustível, das pessoas, da própria fuselagem, né? E o que faz essa força é justamente a única coisa que fornece a força é, o perfil de velocidade, por isso que o avião tem que ter uma certa velocidade, né? Porque à medida que ele está
Quanto mais rápido ele tiver, né, maior essa relação entre velocidade e pressão aqui que ele precisa, e tem que vencer, lógico, também, né, a força de arrasto que se desenvolve pelo atrito, né, o atrito do movimento do ar ali, né, então tem uma força de arrasto também que o motor tem que vencer. Então o motor tem que gerar um empuxo para frente, para vencer a força de arrasto para trás, e a asa tem que gerar uma força de sustentação para cima, para compensar a força da gravidade, né, a força de corpo do avião para baixo. Tá? Então essas são as forças que agem no avião. E aí o que explica, vamos dizer assim, né, a sustentação da asa é justamente uma das teorias, né, é a equação de Bernoulli na parte invícida aqui, né, nas linhas de corrente, longe da camada viscosa. Tá? Então só tomar cuidado com as restrições, né? Que parece bem simples essa expressão, mas todas elas têm que ser respeitadas. E aí, o valor dessa constante, né, ela é avaliada ponto a ponto para cada linha de corrente. Se a gente sair daquela linha de corrente, a constante não é mais a mesma. Então, por exemplo, a gente está numa linha de corrente aqui, ó. A gente tem uma constante 1, o P sobre ρ, mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, vai ser constante, né, ao longo dessa linha de corrente. Mas ela vai ser uma outra constante para outra linha de corrente aqui embaixo. O P sobre ρg mais V2 sobre 2 mais GZ vai ser uma constante 2, né, para a linha de corrente aqui de baixo. Então, nesse ponto 1, nesse ponto 2, a gente tem essa constante 2 para a linha de corrente de baixo. E no ponto 1, 2, 3 da linha de corrente de cima, a gente tem uma outra constante. Tá? E aí, isso permite que a equação de Bernoulli também possa ser escrita entre dois pontos na mesma linha de corrente. Então, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é P2 sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Tá? Então, eu posso escrever também entre 1 e 2 aqui, né, ao longo da mesma linha de corrente, ou dizer que P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ é igual à mesma constante ao longo de toda a linha de corrente. Dá no mesmo. Tá? E aí, é aquilo que eu falei, né? A aproximação, repetindo aqui, ó, aqui as forças viscosas são desprezadas quando comparadas com as forças gravitacionais, né? Inercial gravitacional e os efeitos da pressão. E aí, essa pergunta que o Emerson estava fazendo, né? Como todo fluido tem viscosidade, essa aproximação não pode ser válida para toda a região do escoamento, né? Só para uma região é, longe da região viscosa. Então, essa aproximação é razoável para certas regiões do escoamento. Tá? E essas regiões são as regiões invícidas, né? Isso que o Emerson estava perguntando agora há pouco. São as regiões que a gente não tem influência da viscosidade pela condição de não deslizamento. Não quer dizer que o fluido não tenha viscosidade, né? Ou que seja sem atrito, porque todo fluido tem viscosidade, mas são regiões onde as forças viscosas são muito menores comparadas com as forças, com as outras forças, né, de pressão e da aceleração gravitacional. A gente usa, né, e vai usar, a gente vai até ver um exemplo que a gente vai usar essa expressão para o escoamento interno, onde a viscosidade ela tem um papel fundamental. Né? Então, se a gente tem um tubo e a gente tem um fluido escoando ali dentro, eventualmente, dificilmente, né, como a gente tem a condição de não deslizamento nas paredes, eventualmente todo o escoamento está sujeito ao cisalhamento, né? A menos da região central ali, né, que é uma região pequenininha, que por hipótese a tensão de cisalhamento é zero, mas quase toda a região do escoamento está sujeita a uma tensão viscosa. Mas a gente vai ver que para comprimentos L pequenos, e aí a gente não pode usar isso para uma distância muito grande, né? Se a gente tiver um tubo e a gente não tiver, e aí é muita análise de vocês, isso aí vai ser muito uma análise visual, se não tiver outro jeito, você vai olhar para um tubo curto e vai falar, não, aqui como o tubo é muito curto, eu vou desprezar os efeitos viscosos e vou aplicar Bernoulli. A gente vai fazer um exemplo desse, na verdade. Mas isso não é válido para um escoamento com muitas curvas, com válvulas, onde a gente tem cisalhamento muito forte ali pelo atrito. A gente vai ver alguns
exemplos um pouquinho mais para frente. Então, isso não pode ser usado. Tá? Então, a gente vai fazer, né, essa aproximação irreal, que a viscosidade é zero, mas a gente vai precisar fazer uma análise disso, né, fazer essa hipótese, e às vezes isso funciona. Então, olha só, essa é a pergunta do Emerson aqui de novo. Ó. Então, em geral, né, os efeitos de atrito eles são muito importantes, muito perto de paredes sólidas, né, que é a camada limite, e também logo depois do escoamento, que aqui se desenvolve, né, essa queda brusca aqui, né, o final brusco do sólido, ele causa uns efeitos aqui atrás de esteira, de descolamento de camada limite, e são muito menores aqui quando o fluido, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um aerofólio. Quanto mais suave for o perfil de saída, né, ou do fim do corpo, menor é esse efeito aqui. Isso daqui é até uma coisa coerente. Ó. Quando a gente tem um corpo que o fim dele é muito brusco, a esteira que ele deixa é muito maior do que um corpo que tem carenagem, que se fala em mecânica dos fluidos, né? Que tem esse tratamento aerodinâmico na saída. Então, por isso que o carro sedã ele tem ele tem um comportamento aerodinâmico muito melhor que um hatch, porque ele deixa menos de esteira e essa esteira tem uma pressão baixa. De forma geral, na frente do escoamento, onde a velocidade é zero, onde as pressões são maiores. Então, para um carro, por exemplo, para um avião, né, quanto mais aerodinâmico for a saída dele, melhor. Tá? Bom, então o que a gente está querendo dizer aqui ó, são as regiões onde a equação de Bernoulli é válida e onde ela não é válida. Então ela é válida longe do corpo sólido e não e é inválida aqui perto, nessas regiões rosas aqui, né? Então se a gente tivesse aqui um túnel de vento, um avião sendo testado num túnel de vento, Bernoulli não seria válido perto das paredes do túnel de vento e perto da superfície do avião, mas válido aqui fora. No caso do aerofólio, aqui, ó, aqui tem um zoom aqui, né, na região de camada limite. Ó. Aqui a gente tem uma região dominada pela viscosidade, mas fora dessa região de camada limite, a gente tem uma região que a viscosidade não domina, que o perfil de velocidade ele é o mesmo da velocidade uniforme que está chegando ali, né? Tá? Então o Bernoulli ele é muito útil, né, em regiões fora da camada limite. O que é a camada limite? Essa região dominada pela parede aqui, né? Então até aqui a gente tem um perfil de velocidade que varia com y, essa é a característica da camada limite, né? Observa que a gente tem um perfil de velocidade u que varia com y, mas acima da camada limite ela não varia mais, tá? Ela é constante aqui e aí não existe cisalhamento entre as camadas. É isso que o Emerson estava falando. Mas aqui embaixo tem. Então Bernoulli não é válida. E isso foi uma questão muito importante no começo do século XX que permitiu que as equações de Navier-Stokes fossem resolvidas. O pessoal não tinha muito conhecimento, não sabia, não teve essa, vamos dizer assim, até essa sacada, né? O pessoal tentava resolver as equações de Navier-Stokes para o escoamento inteiro, e aí era impossível, ainda mais numa época lá em 1902, 1910, né? No começo do século XX, que os computadores não estavam disponíveis, resolver Navier-Stokes não era possível, principalmente porque o pessoal tentava resolver para o campo inteiro. Quando eles perceberam que existe uma região perto do escoamento que é dominado pela viscosidade, o pessoal começou a conseguir ter resultados experimentais, confrontar resultados experimentais com o teórico mais preciso, porque eles resolviam a parte víscida, né, a parte viscosa, numa região muito perto da superfície do corpo, e toda a região externa aqui, que não precisa considerar a viscosidade era desprezada. Tá? Então, essa aproximação de camada limite aqui, ela permitiu, no começo do século, né, foi um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Permitiu fazer com que resultados experimentais e teóricos batessem. Tá? Então, essa aproximação de camada limite foi muito importante na solução das equações de Navier e Stokes. Aqui tem outra questão. Ó. Se a gente tem um ventilador e a gente tenta aplicar a equação de Bernoulli, entre uma região antes e depois do ventilador, a equação de Bernoulli não vale. Se eu quiser aplicar entre 1 e 2, não vale, porque o ventilador destrói as linhas de corrente. Tá? Mas se a gente quiser aplicar de um ponto 1 linha
até um ponto 2 linhas sem pegar o ventilador e aplicar de 1, 2 linhas até 2, 2 linhas sem pegar o ventilador, ela é válida. Aqui é uma nova constante, tá vendo? É válido com uma nova constante, mas sem pegar o ventilador. E aqui é válido com uma constante diferente da constante depois do ventilador. Mas você não pode nunca atravessar o ventilador com a equação de Bernoulli, tá? Porque existe um termo aqui de trabalho de eixo que a equação de Bernoulli não prevê. Tá? Então, a diferença de constante aqui é causado pelo trabalho adicionado pelo propulsor ou pelo ventilador aqui. Aqui no caso da gente ter um fornecimento de calor, também não é válido. A gente não considerou nenhuma forma de energia, né? Nenhuma forma de... Enfim, a gente está num balanço de força, mas se fosse pensar na forma de energia, não tinha nenhum termo que considerava ali, na nossa equação de Euler, fornecimento de calor. Então, a variação da constante de Bernoulli é causada aqui pela adição de calor aqui, né? Tá? Então, é válido, e aqui válido com uma nova constante. Bom, esses dois casos não seriam possíveis de ser analisado com Bernoulli, só com a primeira lei ou Navier-Stokes, considerando viscosidade, né? E acoplado com a equação da energia. Bom, então aqui, o que eu botei aqui, ó, é a equação da primeira lei da termodinâmica, puxado lá da equação da forma integral, tá? É essa expressão aqui, ó. Vocês lembrarem aí da forma integral, ou então, né, o que a gente poderia fazer aqui, ó? O que a gente poderia fazer? Aplicar a primeira lei considerando o trabalho de eixo e o calor adicionado, ou então resolver Navier-Stokes, que é o que está aqui, ó, completa, né, e acoplar ainda mais, a gente precisaria aqui, no caso da fogueira, né, mais a equação da energia. Tá? Aí a gente conseguiria resolver Navier-Stokes nesse caso aqui. Ou então usar a primeira lei da termodinâmica, está aqui, ó, termo de calor, termo de trabalho de eixo, e todos os termos de energia que o fluido, lembra, a gente era um movimento do fluido pelo volume de controle, né? Então, se a gente tem aqui a superfície de controle 1, a superfície de controle 2, a gente tem a energia que o fluido carrega ao passar pela superfície de controle 1 e a energia que o fluido carrega ao passar pela superfície de controle 2 e o trabalho de eixo que está cruzando aqui a superfície de controle, né? Aqui seria o nosso volume de controle que a gente aplicaria a primeira lei da termodinâmica para sair desse caso aqui de uma forma simples, né? Ou resolver Navier-Stokes considerando a viscosidade. Aí aqui o problema vai ficar altamente complexo, porque resolver Navier-Stokes aqui para essa hélice aqui é uma coisa muito complicada, tá? Bom, aí por isso que a gente fica com essa análise mais simplificada aqui, ó. Então, a primeira lei da termodinâmica, nesse caso, disse isso aqui, ó, lembra? Essa é a expressão. Se vocês pegarem a parte de análise integral, vocês vão ver essa relação aqui. Então, a primeira lei da termodinâmica é essa, né? O que acontece se a energia, né, na equação da energia, que é essa daqui, ó, se a gente não tiver o termo de transferência de calor e trabalho do volume de controle com as vizinhanças, olha só, olha com o que a gente fica, ó. Certo? Cortando o M ponto aqui, ó. E aí, né, nesse caso, ó, a propriedade do fluido que relaciona o movimento adiabático com Q é a viscosidade. Nesse caso aqui, ó, a gente poderia ter, como a gente fez lá em análise integral, né, a equação da energia sem transferência de calor, a gente poderia ter o Q eventualmente aqui ainda. Tá? A gente ainda poderia ter o Q ponto. E aí, nesse caso, o M.2 menos o 1. Nesse caso, para o escoamento adiabático com o Q, que é o que a gente fez em análise integral, a gente relaciona as taxas de transferência de calor com o atrito, com o calor gerado pelo atrito, que é o que a gente vai fazer, que a gente já fez lá em análise integral, e vamos voltar em perda de carga. Tá? Então, se o escoamento é adiabático, sem trabalho e sem viscosidade, também chegamos em Bernoulli. Porque se ele for adiabático com viscosidade, a gente ainda pode ter o calor pelo atrito. Tá? A gente vai ver isso em perda de carga. Então, por isso que eu estou enfatizando isso aqui embaixo. Então, a propriedade do fluido que relaciona o movimento adiabático com a taxa de transferência de calor é a viscosidade, é o atrito que ocorre por causa da viscosidade. Se o escoamento é adiabático, sem trabalho e sem viscosidade, a gente também chega em Bernoulli pela conservação da energia. Tá? Beleza? Então e aí, ó, é claro que isso era esperado. Não importa se a gente faz um balanço de força ou de energia,
o resultado físico tem que ser o mesmo, né? Observa que a gente chegou por um balanço de força, por uma série de hipóteses, e o mesmo resultado ele pode ser obtido por um balanço de energia. O fluido não sabe como está sendo analisado, a natureza não sabe como ela está sendo analisada. Então, qualquer análise integral, diferencial de energia, de força, você tem que chegar no mesmo resultado final. Tá? Então, aqui a gente tem a equação da conservação de energia, dado. Opa, escolhi, né? Conservação de energia, dado por essa relação, e o princípio da quantidade de movimento linear. Olha lá, o resultado é o mesmo. Tá? Por um volume de controle sem viscosidade, adiabático e sem trabalho de eixo. Aqui para uma partícula fluida invícida integrada ao longo da linha de corrente. Tá? Então é o mesmo resultado. Certo? Bom, e aí as hipóteses de Bernoulli em termos de força são escoamento em regime permanente, incompressível, sem atrito ao longo de uma linha de corrente. Para Bernoulli em termos de energia, para a gente manter essas mesmas hipóteses, a gente tem que dizer que é o escoamento em regime permanente, incompressível, sem atrito, adiabático, né? Regime permanente e adiabático, sem atrito, ao longo de um tubo de corrente, né? Aqui, no caso da equação da energia, como a gente está tratando de volume de controle, a gente tem que pegar uma região do espaço, né, que tem uma certa superfície. E a gente chama isso de um tubo de corrente, que é o espaço entre duas linhas de corrente. Então, pressão, velocidade, né, a energia que o fluido carrega por pressão, a energia cinética e a energia potencial na superfície de controle 1, tem que ter a mesma constante, né? Aqui, observa, eu estou aqui, ó, no mesmo que eles chamam de tubo de corrente, né? É uma região que ela é limitada por duas linhas de corrente. Eu tenho que estar no mesmo tubo de corrente, ou na mesma, ou delimitado pelas mesmas linhas de corrente, na região 2 aqui, ó, na superfície de controle 2, para essa constante valer também entre 1 e 2. Quando eu faço o balanço de força, né, ao longo da linha de corrente, o resultado tem que ser o mesmo. Tá? Só tem esse termo, vamos dizer assim, esse conceito adicional de um tubo de corrente, porque a equação da energia assume que a gente tem uma superfície por onde o fluido está passando, e uma linha não é uma superfície, né? Então, por isso que eu tenho que descrever o espaço entre duas linhas de corrente e chamar isso de tubo de corrente, tá? Então, esse é um stream tube aqui, né? É um tubo que ele está delimitado por linhas de corrente, certo? Então, aqui, ó, num caso real, se eu aplicasse Bernoulli daqui, né? Vamos pegar aqui, ó, daqui de 1, aí a gente tem um carro, né, num túnel de vento, e tem as linhas, uma geração de linha aqui, né, de visualização. Então, isso é um caso real daquilo que a gente estava vendo. E aí essa linha de corrente aqui, ó, tá se desenvolvendo até aqui, ó, até o 2. Então, a pressão sobre ρ mais v ao quadrado sobre 2 mais gz aqui em 1 tem que ser a mesma constante, né, daqui de trás. Ó. Opa, tá escrito aqui já, né? Tá? Então, essa constante, ela tem que ser a mesma aqui em 1 e a mesma aqui em 2, tá? E se eu quiser analisar isso em termos de energia, se eu tiver uma superfície de controle 1 aqui, ó, aí eu vou ter uma superfície de controle 2 lá atrás. Então, a energia pela pressão, mais a energia cinética, mais a energia potencial, tem que ser constante ao longo dessas duas, ao longo desse tubo de corrente aqui, ó, tá? O tubo de corrente aqui seria essa região delimitada por essas duas linhas de corrente aqui, ó. Tô desenhando aqui ele, tá? Certo? Tá ali, ó. Esse é o tubo de corrente nesse caso, e a linha de corrente aqui, se eu estiver fazendo a análise de força, né? As linhas de corrente, tá certo? Então, 9h25, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Tá, então vamos dar uma paradinha de 10 minutos, aí daqui a pouquinho a gente volta aí para terminar a aula.